Sessão solene em homenagem ao Dia Mundial Sem Tabaco. Essa sessão foi requerida por mim, deputado federal Alexandre Padilha, que tem a honra de presidir essa sessão solene. Convido a todas e todos para assistir ao vídeo institucional, inclusive executado aqui. Quero agradecer muito o pessoal da Vigilância, da Secretaria de Vigilância aqui do Distrito Federal, todo mundo da Secretaria de Saúde. O vídeo institucional nós vamos poder acompanhar aqui nessa sessão solene. Por favor, executar o vídeo. É um vídeo institucional em homenagem aos profissionais que se dedicam à luta contra o tabaco. Se você está melhor, porque meus sentidos me dão mais prazer, sinto mais felicidade, sem saudade de você. Sinto mais cheiro da flor e amor, já nem lembro tanto de você. Conheci a liberdade de verdade. Fumar pra quê? Pode estar de namoro, não tentar de me aprender. Está difícil assim de esquecer. Que outra questão de querer vencer. Saúde a gente tem que ter vontade, a gente tem que ter verdade, a gente tem que ter coragem, a gente tem que ter. Ninguém precisa de você. Fumar pra quê? Sem você estou melhor, porque meus sentidos me dão mais prazer. Sinto mais felicidade, sem saudade de você. Sinto mais cheiro da flor que amor, já nem lembro tanto de você. Conheci a liberdade de verdade. Fumar pra quê? Antes tarde do que nunca, nunca é tarde pra aprender. E foi difícil assim de esquecer. Toda questão de querer vencer. Saúde a gente tem que ter vontade, a gente tem que ter verdade, a gente tem que ter coragem, a gente tem que ter. Ninguém precisa de você. Fumar pra quê? Sem você estou melhor, porque meus sentidos me dão mais prazer. Sinto mais felicidade, sem saudade de você. Sinto mais cheiro da flor que amor, já nem lembro tanto de você. Conheci a liberdade de verdade. Fumar pra quê? Se você está melhor, porque meus sentidos me dão mais prazer. Sinto mais felicidade, sem saudade de você. Sinto mais cheiro da flor que amor, já nem lembro tanto de você. Conheci a liberdade de verdade. Fumar pra quê? Pode estar de namoro, não tentar de me aprender. Está difícil assim de esquecer. Que outra questão de querer vencer. Saúde a gente tem que ter vontade, a gente tem que ter verdade, a gente tem que ter coragem, a gente tem que ter. Ninguém precisa de você. Fumar pra quê? Você acompanhou conosco aqui na TV e na Rádio Câmara um vídeo institucional que traz a conscientização da necessidade de parar de fumar neste dia 31 de maio, Dia Mundial Sem Tabaco, e também uma homenagem aos profissionais que se dedicam à luta
contra o tabaco. Esta sessão solene está sendo presidida pelo deputado Alexandre Padilha, do PT de São Paulo, que foi o requerente desta solenidade. O Dia Sem Tabaco foi criado em 1987 pela Organização Mundial da Saúde, a OMS. É um dia que tem como objetivo promover a conscientização sobre os danos do cigarro para a saúde. O Instituto Nacional do Câncer estima que serão registrados 28,2 mil casos novos de câncer de traqueia, brônquios e pulmões entre homens e mulheres neste ano no Brasil. Sem saudade de você. Esses valores que eu acabei de citar aqui, 28,2 mil casos novos de câncer, correspondem a um risco estimado de 17 casos novos a cada 100 mil homens e 10 para cada 100 mil mulheres. Quem fuma tem cerca de 30 vezes mais chances de desenvolver câncer de pulmão, quando comparados a pessoas que nunca fumaram. O nome do coral e a Mônica, durante a execução, foi me mostrando aqui, vi até a Tânia Cavalcante, que nossa secretária executiva, e percebi aí que todo mundo foi se juntando. A Mônica está dizendo que é a primeira vez que ela cantou, eu não acredito, viu? Mas ela disse que é a primeira vez que ela cantou. Queria dar os parabéns para a maestrina Surama Oliveira, para o Alexandre Zilac, que fez todo o arranjo. Parabéns aí à Secretaria Estadual de Saúde do GDF, parabéns à ACT, que apoiou toda essa organização. Realmente, de fato, nos emocionou a todos aqui, mostrando o quanto é possível, né? Os profissionais de saúde, o pessoal que participa da gestão, as pessoas envolvidas com o tema, encontrar novas formas de chamar atenção para a luta contra o tabaco, chamar atenção para o tema, envolver as pessoas e ajudar as pessoas que precisam de apoio para interromper esse vício. Eu vou passar a leitura agora do discurso do presidente Arthur Lira, né? Nós sempre começamos as sessões solenes com a palavra do presidente da Câmara, e o presidente da Câmara fez questão de nos enviar um discurso. Aqui vou ler esse discurso do presidente Arthur Lira, deputado federal Arthur Lira. Senhoras e senhores parlamentares, demais autoridades aqui presentes, a Câmara dos Deputados tem a satisfação de promover essa sessão solene em homenagem ao Dia Sem Tabaco. Gostaria de agradecer e parabenizar o requerente, ilustre deputado federal Alexandre Padilha, por trazer esse tema tão relevante ao debate parlamentar. Hoje é um dia especial em todo o mundo para ressaltar os malefícios que o tabagismo causa à humanidade. Todos os tipos de tabaco prejudicam a saúde. Está comprovado pela ciência que o consumo do tabaco e seus derivados causa pelo menos 50 tipos de doença. Entre elas, doenças cardiovasculares, como infarto e angina, e doenças respiratórias, como bronquite e enfisema. Causa também vários tipos de câncer. O câncer de pulmão, que geralmente é consequência do uso do tabaco, é um dos mais letais e ceifa inúmeras vidas no Brasil. Ademais, o tabagismo é culpado pela impotência sexual no homem e provoca complicações na gravidez. Pessoas que fumam têm maior chance de sofrer aneurismas arteriais, úlceras do aparelho digestivo, infecções respiratórias, trombose, problemas respiratórios e envelhecimento precoce. A Organização Mundial de Saúde indica que mais de 8 milhões de pessoas morrem em consequência do uso do tabaco por ano, inclusive fumantes passivos. Entretanto, estudos realizados pela própria organização indicam que os fumantes, apesar de compreenderem os riscos do uso do produto e de seus efeitos cancerígenos, têm dificuldade para parar de fumar e precisam de ajuda e acolhimento da sociedade. Portanto, a discriminação do fumante não é a saída correta. Apoio profissional e medicação são essenciais para que uma pessoa que decide abandonar definitivamente o tabaco seja bem-sucedida. O Brasil tem obtido sucesso em sua campanha contra o fumo, mas ainda existe muito a ser feito. Cerca de 160 mil pessoas morrem no país em decorrência de doenças relacionadas ao tabagismo, e os custos com o tratamento chegam a 90 bilhões de reais. Medidas mais sérias devem ser tomadas para combater esse vício, posto que é uma causa evitável de doenças e mortes.
Este ano, como bem nos lembra o ilustre deputado federal Alexandre Padilha, a Organização Mundial de Saúde escolheu o tema Tabaco, ameaça ao meio ambiente, ressaltando os efeitos da poluição emitida pela fumaça dos cigarros, charutos e cachimbos sobre o meio ambiente. Trata-se de mais um incentivo para que os fumantes decidam abandonar o cigarro. A qualidade de vida melhora substancialmente ao parar de fumar. O organismo é capaz de se restabelecer e o risco de sofrer qualquer tipo de doença causada pelo tabagismo cai gradativamente. Cabe a esta Casa, à Câmara dos Deputados, discutir e apoiar ações que combatam a destruição da saúde, bem como debater formas de auxílio àqueles que desejam parar de fumar. Vamos todos dizer não ao cigarro. Muito obrigado, deputado federal Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados. Então, quero agradecer muito o posicionamento do presidente da Câmara dos Deputados. É um posicionamento sempre muito importante, inclusive para que a gente possa, no ambiente da Câmara dos Deputados, não só ter posições firmes contra o tabaco, mas para o andamento dos projetos de lei que buscam lutar contra o tabaco aqui nesta Casa. Pelo regimento, a palavra agora poderia ser utilizada por mim, que preside essa sessão, mas para que a gente possa ter mais tempo de fala dos nossos convidados e convidadas, eu vou passar de imediato a palavra para as nossas convidadas e convidados. Vamos começando pela senhora Mônica Andrés. O tempo regimental, Mônica, é de 5 minutos, mas eu posso conceder mais tempo para que você possa expor o posicionamento tão importante da ACT, a ACT Promoção da Saúde, que é uma grande aliada nesse tema, desde o começo das políticas anti-tabaco no nosso país. Eu, quando fui ministro da Saúde, a ACT era a principal entidade, né? Quero relembrar não só a Mônica, mas o papel da Paula Jones, de outros membros da ACT, a principal entidade que mantinha esse tema na agenda, na pauta da sociedade civil. Quero dar os parabéns por todo o trabalho da ACT Promoção da Saúde nesse tema. Passando a palavra agora para a Mônica Andrés. Já estou aqui. Qual? Ali. Bom, queria agradecer, já estou aqui posicionada, e agradecer ao deputado Alexandre Padilha, ao deputado Arthur Lira e também a todos os membros da mesa, Regina Cavini, Socorro Gross, Pedro de Paula e a todos os presentes aqui, além da Andréia Reis, que também nos acompanha online, e a todas as pessoas que assistem essa solenidade de hoje. É um prazer muito grande, acho muito importante que a gente tenha essa oportunidade, né, de retomar a marcação dessa data, que é comemorada todos os anos, o Dia Mundial Sem Tabaco, no dia 31 de maio, e especialmente agora, né, num período que a gente passou aí de pandemia, onde vimos a importância desse trabalho, a importância da gente estar destacando os temas de saúde pública e especialmente da prevenção ao tabagismo. Eu aqui represento a ACT Promoção de Saúde, que é uma organização não governamental, existe há 15 anos e atua na promoção e defesa de políticas públicas de saúde, especialmente nas áreas de controle do tabaco, alimentação saudável, controle do álcool e atividade física. E estes são os principais fatores de risco das chamadas doenças crônicas não transmissíveis, que são as doenças que mais matam no Brasil e no mundo. E trabalhamos com uma rede de mais de 1.000 membros em todo o Brasil e chamamos a atenção, então, neste 31 de maio, para o tema que foi escolhido pela Organização Mundial da Saúde, que é tabaco, uma ameaça ao meio ambiente. Os males causados pelo fumo à saúde das pessoas já são conhecidos, mas toda a cadeia de produção, consumo e descarte do tabaco esconde também prejuízos para o meio ambiente. E chamamos a atenção especial para um material notadamente poluidor, mas que poucas pessoas associam com produtos do tabaco, que é o plástico. Não só nas embalagens que o plástico está presente, mas também, ao serem degradados, os filtros de cigarro se decompõem em componentes que incluem microplásticos, que são liberados no ambiente junto com outros metais pesados e toxinas. Então, esse é um ponto muito importante, porque bitucas são o item mais descartado do planeta e são comumente encontrados em praias e ruas. Estes dados relativos ao meio ambiente, eu sei que também a Regina e a própria Socorro devem também mencionar, então não vou me deter a esmiuçar os dados relativos ao impacto ambiental,
mas vou destacar a importância que tem o artigo 17 da Convenção Quadro para o Controle do Tabaco, que o Brasil assinou, ratificou e se comprometeu a adotar, que é o artigo que recomenda a diversificação de culturas com alternativas economicamente viáveis a cultivo de tabaco. Então, é necessário equipar, financiar políticas para a diversificação da cultura de fumo de forma sustentável. A transição para a agroecologia beneficia os trabalhadores, o meio ambiente, a segurança alimentar e promove uma economia justa. Cabe destacar que o governo brasileiro, no momento da ratificação da Convenção Quadro, se comprometeu nos seguintes termos: disponibilizar auxílio técnico, científico e de financiamento para a diversificação da produção e manutenção da viabilidade econômica dos agricultores que hoje cultivam o fumo e desejarem livremente dirigir-se a outras atividades. Foi então criado o Programa de Diversificação de Áreas Cultivadas com Tabaco, que segue os princípios da agroecologia. O programa acolhe muitas histórias de sucesso, tanto de melhora da qualidade de vida dos agricultores familiares, redução da dependência econômica às empresas de tabaco, produção de alimentos à população, contribuindo para a segurança alimentar e o desenvolvimento sustentável. Lamentavelmente, atualmente, diversos programas destinados a apoiar agricultores familiares estão com orçamento reduzido ou deixaram de existir, prejudicando a renda, a saúde e a sustentabilidade futura de centenas de milhares de pessoas. É preciso preservar as bases do programa, retomar a gestão e investimento para cumprir com o compromisso assumido pelo país. Também consideramos importante preservar e fortalecer a Política Nacional de Controle do Tabaco, através da CONIC, através da Divisão de Tabagismo do INCA, e garantindo também os eixos estratégicos dessa política, que incluem a participação da sociedade civil organizada e a cooperação internacional. A interferência da indústria do tabaco para retardar ou obstruir... Já é o tempo? Mas eu concedi mais tempo, pode continuar. Muito obrigada. Vou tentar acelerar um pouquinho aqui. Ou obstruir as medidas da Convenção Quadro tem sido relatada pela maioria dos países como o principal desafio para avanço no controle do tabagismo e não é diferente no Brasil. É preciso, portanto, fortalecer a nossa política exitosa, inclusive através da publicação do Plano de Fortalecimento da Política Nacional de Controle do Tabaco, que foi desenvolvido em 2021, porém ainda não foi publicado. Aqui nesta casa tramitam diferentes projetos de lei de grande importância, como o projeto de lei 4/2015, que institui a CID Tabaco, e o projeto de lei 6387 de 2019, que proíbe propaganda de todos os produtos tabaco, entre outras medidas. Apoiamos a aprovação destes projetos e solicitamos aos senhores parlamentares que se comprometam para a agilização e votação destas propostas legislativas que beneficiam a saúde e a economia do país. Agradecemos, então, pela atenção e aproveitamos para divulgar que neste Dia Mundial Sem Tabaco, a ACT Promoção de Saúde, em parceria com o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, apoio da Organização Pan-Americana da Saúde, da Vital Strategies, faz o lançamento de um concurso de fotografia sobre os prejuízos do tabagismo ao planeta. Convidamos a todos a acessar o site da ACT para mais informações e participação nesta atividade. Muito obrigada pela atenção. Muito obrigado, senhora Mônica Andrés. Mais uma vez quero agradecer o papel, a participação da ACT, Promoção de Saúde, nesse debate, em manter visível esse tema, e agradecer mais uma vez o fato da ACT ter sido a entidade, inclusive, que nos solicitou que a gente pudesse marcar essa sessão solene, com muita importância, a gente ter conseguido garantir, inclusive, nessa data aqui, a ação solene. Quero agradecer, inclusive, ao presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira. Está aqui o deputado Padre João, o senhor já está escrito aqui, deputado, quando o senhor quiser se pronunciar, ao tempo aqui, vou continuar passando para as nossas convidadas e convidados. Convidar agora a nossa querida Socorro Gross,
representante da Organização Pan-Americana da Saúde, Organização Mundial de Saúde, OPAS-OMS no Brasil. O tempo é de 5 minutos, a gente vai prorrogando, viu, doutora Socorro? Não se assuste quando tocar a campainha, não. Eu prorrogo aqui tem o juiz aqui, dá mais tempo, tá certo? Pode ficar tranquila. Com a palavra, a senhora Socorro Gross. Bom dia a todos e todas. Quisiera primeiro agradecer o convite do presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, e do deputado Alexandre Padilla, para nós estar aqui e celebrar este dia, comemorar este dia e lembrar também quais são as conquistas que nós temos e quais são os desafios que nós temos em relação ao tabaco. Hoje quisiera cumprimentar a mesa de honra e a todos os deputados e deputadas que estão presentes aqui virtualmente e a todas as pessoas da sociedade civil que continuam lutando para nós ter mais saúde e estar sempre mais protegidos. Eu quisiera, neste momento, hoje, que é 31 de maio, a OPAS e a OMS se unem aos parceiros do controle de tabaco de todos os países para celebrar o Dia Mundial Sem Tabaco e continuar lutando, unidos, contra os constantes ataques da indústria do tabaco que continua lucrando com a dor do povo. Desde 1987, essa data é dedicada a conscientizar a população sobre os terríveis efeitos do tabaco e do fumo passivo, desencorajando o seu uso em qualquer forma. Coincidentemente, foi nesta mesma casa, nessa década, em que o Brasil começou seus esforços com essa importante luta. E é importante lembrar o que esta casa tem feito. Em nome da OPAS e a OMS, quisiera sim reconhecer o trabalho desta casa, que em 1988, além de estabelecer dos patrimônios nacionais mais importantes de nossa região, o Sistema Único de Saúde, trouxe importante contribuição para o controle de tabaco, determinando que a publicidade de seus produtos esteja sujeita a restrições legais, introduzindo advertências sobre os malefícios do tabagismo. Novamente, o Brasil saiu na vanguardia, sendo dos primeiros países do mundo em adotar advertências sanitárias textuais em produtos do tabaco. Ao fim da década de 1999, o Brasil assumiu papel muito importante de liderança no controle do tabaco no cenário internacional, quando foi eleito por consenso por os 192 países que compõem a OMS para coordenar as negociações intergovernamentais muito difíceis e ter como resultado dos tratados internacionais de maior impacto em saúde pública, a Convenção Quadro para o Controle de Tabaco. Foi aqui, nesta mesma casa, que conseguimos aprovar esse tratado marco, pelo Decreto Legislativo 1012 em 2005, e várias outras leis importantes em defesa da saúde pública e do controle de tabaco. Muitos foram os avanços, como a provisão total de publicidade, promoção e propaganda de produtos de tabaco, adopção de ambientes livres de fumo em todo o território nacional, o uso de advertências sanitárias gráficas, a inclusão de cessação do tabaquismo no SUS, a política de preços e impostos que tornaram cigarros menos acessíveis, o monitoramento constante da prevalência pelas pesquisas nacionais, a implementação do programa para diversificar áreas cultivadas com tabaco, as campanhas para alertar a população sobre os malefícios do tabaco, a proibição de dispositivos eletrônicos para fumar com base no princípio da precaução e a aprovação também por esta Casa do protocolo de combate ao mercado ilícito de produtos do tabaco. Como resultado, presenciamos uma redução da prevalência de fumantes no Brasil de 35% a 12,6% em 30 anos, que é uma conquista em saúde pública. E uma conquista que
posiciona o Brasil como o único país neste momento que poderia, sim, lograr eliminar como problema de saúde pública o tabaquismo. O Brasil es un líder global en controle de tabaco, referencias para muitos países que nós agradecemos en nuestra región. En 1919, o país se tornou segundo Estado membro da OMS a atingir o cumprimento das medidas Empower em seus mais altos níveis, mesmo ano em que as Nações Unidas reconheceram o Brasil pelo papel desempenhado pela Comissão Nacional para a implementação da Convenção Quadro para Controle do Tabaco, a CONIC, na coordenação multissectorial de esforços para controle de tabaco. Nós precisamos da CONIC. No entanto, não podemos descansar. Ao fim de cada dia, pelo menos quase 500 famílias brasileiras ficam em luto pela morte de um ente querido levado por alguma doença relacionada ao tabaco. Nossos jovens estão experimentando o tabaco cada vez mais cedo. A pesar de proibidos, produtos novos emergentes viraram uma febre entre os adolescentes. 1 em cada 5 jovens já fizeram uso e sabemos que quem utiliza tem uma chance maior de se tornar fumante da vida adulta e morrer por essa causa. O desafio é grande e persistente. O uso de tabaco é a causa de morte mais evitável em todo o mundo. A epidemia de tabaco é uma das maiores ameaças à saúde pública que o mundo já enfrentou. E a pandemia do tabaquismo possui um vetor incansável, a indústria do tabaco. Estejamos juntos, sempre vigilantes e avancemos em medidas inovadoras, como a da proibição total de aditivos que conferem sabor, matéria que está nesta casa. Matérias como taxação, além de aumento de preços e impostos, podem gerar recursos que precisamos em nosso setor saúde. Também é necessário empenhar esforços para fazer cumprir as legislações vigentes por meio de fiscalização efetiva e trabalhar para a implementação integral do protocolo de combate ao mercado ilícito. São medidas comprovadamente eficazes que lutarmos contra esse problema. Portanto, devemos seguir trabalhando juntos. Precisamos, sim, deste Congresso e precisamos de uma sociedade civil organizada, com direção multissectorial, que defenda os direitos do povo de viver livre desta ameaça e estar juntos, sim, porque os desafios são muito importantes e estão sempre aí muito perto de nós. Podemos construir, sim, um mundo melhor e sem tabaco. Muito obrigada e parabéns por esta celebração. Muito obrigado, senhora Socorro Gross, que é representante da Organização Pan-Americana da Saúde, Organização Mundial da Saúde, OPAS-OMS no Brasil, entidade que tem um apoio fundamental desde o início das nossas políticas anti-tabaco no âmbito do Sistema Único de Saúde, no exercício da cooperação internacional, de troca de experiências. Na condição, quando fui ministro da Saúde, aprendi muito, e ensinamos também, né, querida Socorro Gross, com as experiências de outros países, essa promoção da cooperação, intercâmbio de experiências, troca de estudos, sempre promovidos pela Organização Pan-Americana de Saúde e OMS. Quero, desde já, dizer que todos os discursos, as falas, recomendar que as falas, os discursos, primeiro os discursos escritos, que fiquem já nos anais desta casa e que também sejam reproduzidos, né, não só os textos escritos, mas também as falas aqui no microfone, nos órgãos de comunicação, não só da Câmara dos Deputados, mas na Voz do Brasil. Passar a palavra agora para a senhora Regina Cavini, que é gerente de programas do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, o PNUMA, agradecer a sua presença. O tempo é de 5 minutos, mas a gente vai prorrogando aqui, não se assuste com a campainha, viu, Regina? Pode local a tribuna. Ok.
Muito obrigada, bom dia a todos e todas. Saudação ao nosso presidente, que pode estar nos vendo virtualmente. Representa aqui o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, em nome da nossa representante, a senhora Denise Amur, que não pôde comparecer por motivos médicos nesse momento. Bom, então, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao deputado Alexandre Padilha pelo esse convite para participar dessa sessão solene. Muito obrigada. Cumprimento também os demais membros da mesa, a Mônica Andrés, diretora da ACT, o Pedro de Paula, diretor da Vital Strategies, a Andréa Reis, que nos acompanha virtualmente da Divisão de Controle do Tabagismo e outros fatores de risco do Instituto Nacional do Câncer, e a minha colega Socorro Gross, queridíssima representante da OPAS-OMS no Brasil. Hoje, então, como a gente já mencionou várias vezes, celebramos o Dia Mundial Sem Tabaco, e o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente renova a sua parceria com as instituições aqui presentes para conscientizar as sociedades e governos sobre o impacto da indústria do tabaco naquilo que nós vimos chamando na área ambiental da tripla crise planetária, que endereça a questão da mudança climática, a perda de biodiversidade e a poluição crescentes no planeta. O tema desse ano, tabaco, ameaça ao meio ambiente, ele se conecta também com o nosso tema, no próximo dia 5 de junho, que é o Dia Mundial do Meio Ambiente, cujo tema é Uma Só Terra, que tem o foco na vida sustentável em harmonia com a natureza. É nesse contexto que nós gostaríamos de trazer aqui os impactos ambientais do tabaco em toda a sua cadeia de fornecimento. Como já foi mencionado, vários dos impactos negativos do tabaco na saúde humana, infelizmente ainda os impactos sobre o meio ambiente não são tão conhecidos e tão disseminados, apesar deles existirem e já estarem sendo bastante estudados. Em termos de emissões anuais de gases de efeito estufa, a indústria do tabaco emite cerca de 84 megatoneladas de dióxido de carbono equivalente, que é mais ou menos alguma coisa similar ao impacto do lançamento de 280 mil foguetes para o espaço. A gente gosta de trazer esses números para conseguir dar uma dimensão, né, do tamanho do problema. 280 mil foguetes realmente é uma coisa praticamente inimaginável. Bom, além disso, todos os anos, cerca de 200 mil hectares de terra são limpos, são trabalhados para o plantio e a cura do tabaco. Como já salientou a minha colega Socorro, novas formas, né, de cultivo agroecológico têm sido desenvolvidas, mas ainda se planta e se cultiva o tabaco de uma forma bastante degradante para o solo. Para cada cigarro produzido são necessários 3,7 litros de água, e cada fumante poderia reduzir em 74 litros o seu consumo diário de água ao parar de fumar. Por outro lado, as bitucas, que são feitas de plástico, como já mencionou nossa colega da CT, elas representam hoje um descarte de resíduo de 4,5 trilhões de cigarros todos os anos, ou seja, 766 megatoneladas de resíduos tóxicos. Como 65% de descarte é feito de forma incorreta, as bitucas formam um dos principais poluentes encontrados nas praias e que levam até 10 anos para se decompor no meio ambiente. Nesse processo, como já foi dito, elas geram microplásticos que poluem o oceano, afetam o ciclo de vida dos animais marinhos e entram na cadeia alimentar, chegando inclusive aos nossos pratos, e pesquisas recentes encontraram até microplásticos resíduos no sangue humano. Todos os anos são cerca de 11 megatoneladas de plásticos vazando para o oceano, número que, se a gente não fizer nada, vai triplicar em 20 anos. Em fevereiro desse ano, a Assembleia de Meio Ambiente das Nações Unidas aprovou, com apoio muito honroso do Brasil, uma resolução que visa desenvolver um acordo, um tratado internacional para acabar com a poluição plástica, que vai ser esse acordo, provavelmente, se tudo der certo, se a gente batalhar bastante para isso, e a gente conta com o apoio da Câmara dos Deputados quando chegar a hora de discutir esse acordo, vai ser juridicamente vinculante.
Em seu parágrafo 15, essa resolução conclama aos Estados-membros que continuem e ampliem medidas voluntárias de combate a essa poluição, incluindo medidas relacionadas à produção e ao consumo sustentáveis, ou seja, ações voluntárias para fechar a torneira da poluição plástica, em especial em aplicações desnecessárias ou problemáticas, como é o caso dos filtros de cigarro. Como parte dos esforços de conscientização de hoje, lançamos também, como já mencionado, em parceria com a CT-OPAS e a Vital Strategies, o concurso fotográfico Bituca é Plástico, Impacto Ambiental do Tabaco e da Poluição Plástica, em que convidamos toda a sociedade a refletir sobre os impactos a partir dessas imagens. Então, convidamos a todos e todas para compartilhar e consultar essa iniciativa no site da ACT. Reduzir a demanda por tabaco é um ponto fundamental para alcançar os objetivos de desenvolvimento sustentável, não apenas aqueles ligados diretamente à saúde humana. Nesse ano de 2022, o Dia Mundial Sem Tabaco apela a governos, formuladores de políticas públicas, legisladores a fortalecer medidas de controle dessa substância, trazendo perspectivas como a da responsabilidade estendida do produtor, bem como apoiar produtores numa transição para outras culturas menos nocivas à saúde e ao meio ambiente. Muito obrigada. Muito obrigado, Regina. Agradecer mais uma vez ao Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, o PNUMA, pela parceria, pela grande contribuição e, sem dúvida alguma, o debate trazido pela Organização Mundial de Saúde de associar o tema do controle do tabaco à questão do meio ambiente traz uma nova perspectiva, acreditamos traga, inclusive, novos atores, novos aliados nesse debate. Quero passar a palavra agora para o senhor Pedro de Paula, diretor do escritório da Vital Strategies do Brasil. 5 minutos também, Pedro. Eu vou estendendo o tempo aqui, não se assuste com a campainha. Bom dia a todas e todos. Agradeço ao deputado Alexandre Padilha pelo convite, pela oportunidade. Agradeço aos meus colegas de mesa também pelas ótimas falas e pela luta constante contra o tabaco, esse principal fator de risco para as doenças crônicas não transmissíveis que atuamos há tanto tempo juntos e juntas. É um prazer estar aqui em nome da Vital Strategies nessa sessão solene, nesse dia que precisa ser relembrado e precisa acontecer todo ano, todo dia. A gente precisa lembrar da importância da luta contra o tabagismo. A gente trabalha, a Vital Strategies é uma organização global de saúde pública que trabalha em mais de 70 países com ações para salvar vidas, para reduzir a morbimortalidade por doenças crônicas não transmissíveis evitáveis. E o tabaco tem um papel central nisso. A gente trabalha com um foco muito grande em uso consistente de dados para a formulação de políticas públicas, comunicação estratégica, fortalecimento institucional e apoio a governos na implementação. E é uma honra e uma felicidade dizer que somos parceiros de todas as organizações representadas pelas minhas colegas de mesa nesse dia de hoje. Como já dito aqui, as doenças crônicas não transmissíveis são responsáveis por mais de 7 em cada 10 mortes em todo o mundo. E o tabaco, entre os adultos, é responsável por 14% dessas mortes. 14% dessas mortes são atribuíveis ao uso do tabaco. E desde 2007, a Vital Strategies tem trabalhado em mais de 40 países, especificamente com tabaco. Mais de 2 bilhões de pessoas já foram impactadas por nossas campanhas, junto com o governo e sociedade civil. Mas eu queria destacar aqui, não o trabalho global, mas o trabalho que a gente faz aqui no Brasil, junto de tantos outros parceiros. E, em especial, um trabalho mais recente, que se chamou Covitel, que foi um inquérito telefônico de fatores de risco para doenças crônicas não transmissíveis, que fizemos junto da Associação Humane, da Universidade Federal de Pelotas e do Instituto Ibirapitanga. Nesse trabalho, eu queria destacar um ponto muito importante, que são os dispositivos eletrônicos para fumar. A gente vive um momento crítico, como a doutora Socorro colocou aqui, a gente vive um momento crítico do tabagismo no Brasil. A gente é o país referência no mundo que poderia e pode ainda, e será, acredito, ser o país livre de fumo, livre de tabaco, uma referência global, já foi e continuará sendo. Mas a gente consegue começar a identificar, ainda que com prevalências muito baixas, gostaria de destacar isso, ainda que com prevalências muito baixas,
crescimento ou a presença do uso de dispositivos eletrônicos para fumar no Brasil. Ainda que eles sejam proibidos, você tem uma prevalência de 0,3% na população em geral e 0,6% na população mais jovem. A experimentação é mais alta, com números que por vezes assustam, mas a prevalência ainda é baixa. E é por isso que é importante a gente usar os dados e as evidências científicas para fomentar políticas públicas, regulações e ações que mantenham a proibição e que aprimorem essa regulação para que a gente não seja cooptado ou que não seja sujeito à estratégia da indústria que gira mais de 60 bilhões de dólares por ano e que foca nos nossos jovens. A ideia da indústria é focar na juventude para conseguir clientes que vão perder saúde, perder vida por muito tempo. Então, eu queria destacar isso de forma bastante importante e chamar a atenção para que esses dados mundiais, para além desses que disse agora, estão presentes no recém-lançado, no dia 17 de maio, lançamos o Tabaco Atlas, junto da Universidade de Illinois, em Chicago, que traz o panorama de cada país no mundo e do mundo como um todo, da indústria tabagista e como ela gera efeitos maléficos à saúde da população. Por fim, queria destacar a relevância da saúde pública, mas também do meio ambiente, como da pauta contra o tabagismo. São mais de 4,5 trilhões de cigarros jogados em nosso meio ambiente todo ano. Já foram apresentados aqui dados, mas eu acho que esse número impressiona. 5% do desmatamento no mundo se deve à expansão de áreas de cultivo de tabaco. Então a gente precisa entender que essa é uma agenda que converge, já vou encerrar, deputado, essa é uma agenda que converge para promoção da saúde, promoção de meio ambiente, promoção de sustentabilidade, e a gente precisa enfrentar essa indústria que vem investindo cada vez mais, dado que a regulação circunscreveu em ambientes muito restritos e ela tenta ultrapassar esses ambientes cada vez mais. Por isso que é importante mais, retomando aqui, usar dados e evidências para embasar essas políticas públicas, para fomentar o avanço desses projetos de lei que estão em tramitação nessa casa e para embasar também as regulamentações de agências reguladoras que estão em discussão nesse momento. Eu agradeço a oportunidade e, mais uma vez, um bom dia a todos e que a gente consiga promover ambientes e países livres de tabaco. Muito obrigado. Muito obrigado, Pedro de Paula, que é diretor do escritório da Vital Strategies do Brasil. Vamos passar a palavra agora para a senhora Andréia Ramalho Reis Cardoso. Ela vai participar por via remota, que é chefe da Divisão de Controle do Tabagismo e Outros Fatores de Risco, a DITAB, do Instituto Nacional do Câncer, o INCA, grande instituição do Ministério da Saúde do Governo Federal, que fica sediada no Rio de Janeiro. Doutora Andréia. Bom dia a todos. Agradeço ao excelentíssimo deputado Alexandre Padilha, em nome da doutora Ana Pinho, diretora-geral do Instituto Nacional do Câncer, e cumprimento todos os membros da mesa. O Instituto Nacional do Câncer, desde a década de 80, vem estruturando e articulando parcerias fundamentais para a expansão e execução das ações de controle do tabaco em território nacional, graças à aguerrida rede de coordenadores do Programa Nacional de Controle do Tabaco. Este importante fator de risco para o câncer e tantas outras doenças tabaco-relacionadas é o mote de uma das principais políticas de saúde suprapartidárias que o Brasil vem implementando. Neste Dia Mundial Sem Tabaco, viemos ratificar esse compromisso com a sociedade, contando com a colaboração dos senhores deputados, onde destaco aqui o deputado Alexandre Padilha, que faz parte dessa história de lutas e conquistas. Além disso, juntamente com a parceria de diversos atores, buscamos atingir o objetivo da Convenção Quadro para o Controle do Tabaco, que é o de proteger a população das devastadoras consequências sanitárias, sociais, ambientais e econômicas geradas pelo consumo e pela exposição ao tabaco. Essa política tão exitosa nacional e internacionalmente é um exemplo a ser seguido e suas ações não podem parar. Estamos trabalhando para garantir a continuidade da implementação da Política Nacional de Controle do Tabaco e garantir o compromisso do Estado brasileiro em ter um Brasil mais saudável.
Temos uma história de sucesso na implementação das diferentes ações de controle do tabaco e alguns desafios a serem enfrentados, onde destaco aqui a necessidade de manutenção da proibição, comercialização e importação dos dispositivos eletrônicos para fumar, a necessidade de elevarmos preços e impostos dos produtos de tabaco e a proibição definitiva do uso dos aditivos nos produtos de tabaco. O Brasil já caminhou muito, mas com o apoio dos senhores deputados e da sociedade, temos certeza que mais avanços serão conquistados. Esse Dia Mundial Sem Tabaco representa um começo e um recomeço constante da nossa luta para sensibilizar a população sobre os malefícios desse produto, para lembrar sempre das interferências que a gente sofre em relação à indústria do tabaco e para mostrar a força da rede que a gente tem para juntos lutarmos por essa causa tão importante para o Brasil. Muito obrigada, agradeço a todos. Muito obrigado, doutora Andréia Ramalho Reis Cardoso, chefe da Divisão de Controle do Tabagismo e Outros Fatores de Risco, aditado do Instituto Nacional do Câncer, o INCA. Quero saudar a presença da deputada Jandira Fegali, nossa grande defensora do Sistema Único de Saúde, e como cardiologista sabe muito bem os impactos, os agravos do tabaco na saúde das pessoas. Quero passar a palavra ao deputado Padre João, está inscrito. Depois gostaria de franquear a palavra para a deputada Jandira Fegali. Deputado Padre João. Presidente Alexandre Padilha, parabéns pela iniciativa e na sua pessoa saúdo a todos que compõem a mesa e as organizações. Aqui também, colegas deputados, deputadas. Se a gente olha para trás, a gente tem que celebrar. Acho que são muitas as conquistas que tivemos. É bem verdade que já existem sempre as novas ameaças com as tecnologias. Então, acho que ter essa sensibilidade para perceber as ameaças do momento é fundamental. E, deputado, na Comissão de Seguridade Social e Família, se não me engano, em 2013, a gente produziu um relatório do nexo do agrotóxico com determinadas culturas e esse nexo com as doenças. Justamente do tabaco era o mais assustador. Na produção do tabaco, nexo de depressão, suicídio, autoextermínio, uma coisa assim assustadora. E acho que a realidade de hoje, quando nós estamos perdendo milhões de hectares de produção de alimento, mais do que nunca tínhamos que acelerar para substituir o tabaco por arroz e feijão. Vocês terem uma ideia, nós vamos ter menos de 1 milhão de hectares de feijão para este ano, de arroz de igual forma. Agora, é verdade, como já foi colocado aqui, o apoio a esses agricultores para fazer essa transição, produzir alimento que garanta saúde e vida para o nosso povo. E acho que ainda temos que avançar em relação, se temos comprovado o nexo do tabaco com uma série de doenças, como que a gente avança para esta cadeia poder pagar o custo, com a tabela que é sempre criticada, a tabela do SUS tão defasada, com a conquista que tivemos embora nessa casa, com o piso nacional das enfermeiras, técnicos, auxiliares de enfermagem. Então acho que temos que buscar recursos e nada melhor buscar esse recurso, nada mais justo dos que geram doenças. Então é mais parabenizar a todos esse Dia Mundial Sem Tabaco, abrindo com esse dia uma Semana do Meio Ambiente, onde a gente sabe dos danos que são também assustadores, seja nas praias, nas ruas, dentro de casa, em todo lugar. Então estamos juntos nessa luta e com muitas tarefas nessa casa, e é sempre importante dialogar com entidades que se fazem sempre presença aqui também no cotidiano, nos lembrando diante de tantos afazeres, mas nunca deixar um olhar e essa atenção por uma tarefa que é tão especial, para o momento presente, para o futuro, mas é quando a gente olha para trás, ver as conquistas, e são também estimuladoras. Muito obrigado e parabéns. Muito obrigado, deputado Padre João, e queria reforçar para que
discurso, o pronunciamento do deputado Padre João também esteja disponível para a Voz do Brasil. Passar a palavra agora à deputada Jandira Fegali, nossa grande defensora aqui do Sistema Único de Saúde, médica cardiologista, deputada federal pelo Estado do Rio de Janeiro. Bom dia, deputado Alexandre Padilha, que teve a iniciativa e preside essa sessão, ex-ministro da Saúde, que tanto contribuiu para essa luta contra o tabagismo, contra essa influência tão perniciosa desta droga, tabaco. Quero cumprimentar Socorro Gross, que é representante da OPAS, ligada à Organização Mundial da Saúde, também Regina Cavini, gerente do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, Mônica Andrés, diretora executiva da Aliança do Controle ao Tabagismo, Pedro de Paula, diretor do escritório Vital Strategies do Brasil, e também Andréa Ramalho Reis Cardoso, que virtualmente entrou nesta sessão, chefe da Divisão do Controle do Tabagismo e Outros Fatores de Risco, do INCA, essa instituição tão importante no Brasil. E também tantos convidados que aqui estão e quem nos assiste. Essa matéria é uma matéria com que a gente lida e luta há muito tempo aqui no Congresso Nacional. Eu tenho uma vivência pessoal muito dura em relação ao tabagismo. Eu perdi meu pai com enfisema pulmonar, única e exclusivamente em função do uso do cigarro, um adicto, em função do tabaco e dos seus componentes, e ficou 1 ano e meio no CTI. 1 ano e meio lúcido, não tinha nenhuma comorbidade, mas não tinha mais pulmão. E ele tinha completa consciência do que ia acontecer com ele. E ele morreu na minha frente, parou de bater o seu coração, parou de respirar na minha frente. É muito duro a gente perder uma pessoa tão querida e a gente saber que vai perdê-la. E depois de tantos avisos, de tanta consciência, ele não conseguir parar com essa droga, porque é de fato uma droga potente. Como disse a doutora Andréa, o Brasil já avançou, mas ainda falta um longo caminho a percorrer, porque muitos são os estímulos. É o cigarro eletrônico, são os aditivos, e essa permanente ganância pelo lucro da indústria é algo que a gente tem que confrontar permanentemente. Muitas vezes a gente já enfrentou legislações aqui no Congresso, na Comissão de Seguridade, nós já enfrentamos projetos na comissão proibindo esses aditivos, mas é um lobby muito poderoso, é muito duro, da mesma forma como o do álcool também. O álcool também tem seu lobby poderoso, é uma indústria muito poderosa no Brasil, aliás, no mundo. E esses dois são os maiores problemas de saúde pública que a gente tem, álcool e cigarro. E eu penso que nós precisamos reativar, deputado Alexandre Padilha, esse debate como pautas relevantes no Congresso Nacional, que parece que eles adormeceram, estão um pouco adormecidos aqui. E sessões como essa, iniciativas como essa, colocam de novo para nós os dados, colocam de novo para nós as suas consequências e as suas repercussões, para a gente de novo colocar na nossa pauta a retomada desse debate aqui, na Casa da Democracia, pelo menos é assim que deve ser, num momento tão dramático social que nós estamos vivendo. Eu espero que essa agenda, inclusive, faça parte da agenda dessas eleições, para os novos parlamentares que vão chegar, para quem já está, para quem vai chegar, na agenda dos candidatos também à presidência da República, porque isso não é um tema apenas do Congresso, é um tema do país, é um tema do Estado brasileiro, porque isso envolve a defesa da vida. O SUS é pauta, a política de saúde é pauta prioritária que nós temos que relevar na pauta de todo mundo, dos presidenciáveis, dos parlamentares que concorrem e daqueles que virão para cá.
Então eu penso que esse Dia Mundial do Tabaco coloca novamente para nós o desafio de enfrentar esse debate, porque as pessoas estão tendo consequências não só cardiovasculares, mas pulmonares, e as pessoas estão perdendo a vida, perdem a vida nos colapsos da pandemia por doenças consequentes do tabaco, e a gente acaba meio que naturalizando o problema, e nós não podemos mais naturalizar as doenças que são consequência, principalmente dessas duas drogas, álcool e cigarro, álcool e tabaco, que são as coisas mais graves que a gente precisa enfrentar no Brasil em termos de saúde pública. Então, eu quero parabenizar o deputado Alexandre Padilha, assumir mais uma vez o compromisso no enfrentamento desse problema gravíssimo de saúde pública no Brasil e colocar o meu mandato completamente à disposição da luta contra o tabaco. Obrigado, deputado Alexandre, e parabéns a todos vocês que atuam intensamente nessa luta contra as consequências cardiovasculares, as consequências oncológicas e a morte das pessoas, como foi a morte do meu pai, que marcou intensamente a minha vida em relação a uma doença que ele podia ter evitado, mas foi um suicídio consciente que ele fez usando o tabaco por tanto tempo. Obrigada, deputado Alexandre, e parabéns a vocês. Muito obrigado, deputada Jandira Fegali. Não temos mais parlamentares inscritos para falar. Eu vou começar a encaminhar aqui as considerações finais, o processo de encerramento da nossa sessão. Primeiro, reforçando o agradecimento ao presidente, deputado Arthur Lira. Certamente o Brasil, no dia 31 de maio, querida Socorro Gross, Regina, talvez o Brasil seja um dos poucos países que tem o seu parlamento ocupado por esse tema no dia 31, nessa data, numa sessão solene de transmissão ao vivo pelo seu parlamento, iniciada por uma fala do presidente da Câmara, o que mostra, inclusive, um espaço, com esse diálogo permanente com a sociedade civil. Quero agradecer mais uma vez à ACT pela solicitação para que a gente pudesse fazer o requerimento dessa sessão solene. Um espaço ocupado pelos pesquisadores, pelos profissionais de saúde, pelos serviços que cuidam desse tema, como o nosso Instituto Nacional do Câncer, e nesse diálogo com o Parlamento como um espaço possível para a construção dessas políticas. Então, quero primeiro fazer esse registro. Eu queria fazer um outro registro, que a pandemia da Covid-19 escancarou para todos nós, Todos nós sabemos, e a nossa querida Socorro Gross aqui sabe muito bem, porque acompanha no dia a dia o que acontece com os outros países, todos nós sabemos o que seria o tamanho da tragédia no nosso país, que já é a nossa maior tragédia humana na nossa história, a pandemia da Covid-19. Todos nós sabemos o que seria o tamanho dela se não existisse o Sistema Único de Saúde, o SUS, que foi construído ao longo de décadas, com muito esforço, a partir de uma decisão deste Congresso Nacional na sua Constituinte e a partir do esforço de vários governos federais, estaduais e municipais que se sucederam à Constituinte. Eu sempre gosto de contar, está aqui o pessoal da Secretaria Estadual de Saúde, do GDF, sempre gosto de contar a história da primeira internação por Covid-19 na capital do país. Era uma senhora que tinha ido para o hemisfério norte, de férias, uma senhora que sempre pagou ao longo da sua vida o seu plano de saúde, chegou aqui no Brasil no final de fevereiro e março, com sinais e sintomas de Covid-19, procurou o seu hospital privado do seu plano de saúde que ela pagou a vida inteira, e quando esse hospital privado desconfiou que era Covid-19, a primeira coisa que fez foi ligar para o SAMU e transferir para um hospital do Sistema Único de Saúde aqui em Brasília. E a gente sabe por que isso aconteceu, porque esse hospital privado tinha a preocupação naquele momento de ser carimbado como o primeiro hospital com Covid em Brasília. O que significaria, por exemplo, de desmarcarem cirurgias eletivas, cirurgias plásticas, outros procedimentos que
muitas vezes são os procedimentos que geram lucro. E a preocupação inicial de transferir de imediato para o Hospital do Sistema Único de Saúde. Essa senhora foi internada, cuidada do Hospital do Sistema Único de Saúde, está viva por conta disso. O que exigiu, inclusive, na época, o Ministério da Saúde, estava na semana passada com o Dr. Gabardo, que era o secretário executivo do Ministério da Saúde. Na época, o Ministério da Saúde tem que soltar uma norma, uma resolução naquele momento, de que os hospitais privados no Brasil não poderiam se negar a internar casos da Covid-19. Se não existisse o SUS, essa senhora que pagou o seu plano de saúde a vida inteira, provavelmente teria morrido. E seria o primeiro óbito por Covid-19 na capital do país. Posso falar do papel que o SUS teve no enfrentamento à pandemia, no esforço de expansão dos serviços de saúde, para 77% da população brasileira que só tem o SUS como alternativa de cuidado, e para os outros 23% que também muitas vezes não tiveram nas suas cidades, nas suas regiões, alternativa de cuidado pela saúde suplementar. Podemos falar do papel do SUS na atenção primária em saúde, na vacinação, do fato do Instituto Butantan e da Fundação Oswaldo Cruz ser duas instituições do SUS que só puderam participar da produção da vacina para a Covid-19 por conta de décadas de investimento tecnológico do Sistema Único de Saúde. A plataforma que produziu a vacina da Covid-19 no Instituto Butantan é uma plataforma fruto de uma transferência de tecnologia a partir de uma decisão do SUS. Eu era ministro na época de incorporação da vacina do HPV. E a empresa internacional que tinha a patente dessa vacina, quando quis oferecer para o Sistema Único de Saúde, nós dizíamos, nós vamos criar o maior programa de vacinação contra o HPV, o maior programa público. Quando a gente decide incorporar no SUS, nós exigimos que seja feita a transferência de tecnologia da vacina para um laboratório público. Ganhou o Instituto Butantan naquela época. Essa plataforma tecnológica propiciou que o Butantan pudesse participar da produção da Covid-19. E a plataforma tecnológica da Fundação Oswaldo Cruz foi fruto também de uma transferência de tecnologia, de uma cooperação que a OPAS teve uma participação muito importante da produção da eritropoetina, que veio, a tecnologia era do Ministério da Saúde de Cuba. A gente fez processo de transferência de tecnologia para a Fundação Oswaldo Cruz, aquela plataforma biológica que permitiu que a gente pudesse produzir a vacina junto, no caso, com a AstraZeneca, para a Fiocruz, para a Covid-19. Então a gente sabe da importância que foi a construção do SUS para enfrentar a Covid-19, mas eu quero chamar a atenção para um outro tema aqui. A gente sabe a importância das políticas anti-tabaco construídas por uma série de governos no Brasil para que a tragédia da Covid-19 não tivesse sido tão intensa, ainda maior no Brasil, como já foi a maior tragédia humana. Imagine o que teria sido a Covid-19 se em 2021, 2022, nós tivéssemos a mesma prevalência de pessoas com uso de tabaco no nosso país, se nós não tivéssemos tido ao longo das últimas décadas uma redução dessa prevalência, o impacto que isso teve para as doenças respiratórias, para as doenças cardiovasculares no nosso país. Então, o que mostra a importância de políticas que ultrapassem governos, que sejam sustentadas ao longo dos governos, a partir da sustentação da sociedade civil, mas também de leis construídas pelo Congresso Nacional, para que a gente possa impactar sobre riscos da nossa saúde. Eu quero aqui fazer um agradecimento. Eu fui ministro da Saúde, sou do Partido dos Trabalhadores, tenho muito orgulho de ter sido ministro do presidente Lula e da presidenta Dilma, mas eu quero fazer aqui um agradecimento a todos os ministros que se envolveram com o tema do enfrentamento ao tabaco. Um agradecimento inicial ao ex-ministro José Serra, que hoje é senador aqui no Congresso Nacional, papel muito importante que teve, ao ex-ministro Barjas Negri, ao ex-ministro Humberto Costa, ao ex-ministro Saraiva Felipe, ao ex-ministro Agenor, ao ex-ministro José Gomes Temporão, ao ex-ministro Arthur Quioro, que se envolveram, se dedicaram profundamente, ao ex-ministro Marcelo Castro, que se dedicaram profundamente ao enfrentamento do tabaco e foram, governo a governo, junto com a sociedade civil, com o Congresso Nacional, construindo políticas, desde o conjunto das leis restritivas em relação ao uso do tabaco em ambientes coletivos, dos compromissos
assumidos pelo governo brasileiro na Convenção Quadro, no esforço da conclusão desses compromissos, na política de preços, que foi uma batalha danada. Eu era ministro da Saúde, muita gente dizia que isso iria aumentar a distribuição de cigarro pirata no Brasil. Nós provamos, e a Socorro Grosso, quero agradecer a Socorro Grosso, porque a OPAS, naquele momento, nos trouxe os estudos feitos pelo Canadá, que mostravam que política de preços reduzia o uso, né, do tabaco, reduzia a prevalência. Nas resoluções que nós fizemos junto com a Anvisa, para proibir os sabores, aditivos, que infelizmente depois, essa é uma batalha que nós temos que cumprir aqui no Congresso, infelizmente isso depois foi revertido. A gente precisa enfrentar esse tema, como foi dito aqui, do conjunto dos programas do Sistema Único de Saúde, desde a atenção primária em saúde. Quero saudar aqui a participação da Ana no coral ali, né, que coordena a Estratégia de Saúde da Família aqui no GDF, né, desde a atenção primária em saúde, desde a assistência farmacêutica, o papel da assistência farmacêutica de garantir medicamentos que possam contribuir para a cessação do tabaco na atenção primária em saúde, a importância de uma atenção primária em saúde forte, do fortalecimento do INCA, do Instituto Nacional do Câncer, do esforço de ampliar os serviços de média e de alta complexidade, os cuidados das pessoas que têm doenças respiratórias ou cardiovasculares vítimas do vício do tabaco, né? Esforços que foram sucessivos, né? Eu queria reforçar esse chamado da Organização Mundial de Saúde para o tema tabaco e meio ambiente. Se o tema da Associação Tabaco e Saúde foi importante para mobilizar o mundo para enfrentar esse que é um vício gravíssimo, foi insuficiente para que a gente pudesse dar conta, né, de fortalecer políticas ainda mais intensas de controle do tabaco. Eu quero saudar, porque a Organização Mundial de Saúde, o PNUMA aqui presente também, ao ampliar para o tema do meio ambiente, na minha opinião, pode fazer com que a gente conquiste novos aliados para esse enfrentamento. Para mim, eu quero repetir aqui, foi trazido pela Mônica, o Pedro repetiu, quero repetir para que fique registrado aqui, vá para a Voz do Brasil. É assustador, são 4,5 trilhões de bitucas todos os anos no mundo, que, com o microplástico presente nos filtros, é ingerido por animais marinhos. Além dos danos ao próprio animal, ele entra na cadeia alimentar e pode causar ainda mais impactos na saúde humana. Estudos já encontraram resíduos dessas bitucas em 30% das tartarugas e 70% das aves marinhas. Estou trazendo aqui os dados trazidos pela Mônica. A produção do tabaco está associada a cerca de 5% do desmatamento global. Dados trazidos pela Mônica e repetidos pelo Pedro aqui. Causa emissão de gás estufa, usa agrotóxicos em excesso, como foi dito aqui pelo deputado Padre João, gasta enormes quantidades de água. Em média, cada árvore produz papel suficiente para 15 maços de cigarro. Assim, para cada 300 cigarros produzidos, uma árvore é cortada. Para quem consome 30 cigarros por dia, 1,5 maço, uma árvore é cortada há 10 dias. Além do desmatamento para o cultivo da folha de fumo e produção de papel, na maioria dos países, o desenvolvimento da madeira é utilizada para curar a folha de tabaco. Para cada quilo de tabaco são utilizados 25 quilos de lenha nas estufas de secagem. No caso específico do Brasil, o tabaco curado em estufa é o mais cultivado no país, representando cerca de 70% da produção total. Então são números de fato assustadores. E eu quero chamar a atenção aqui para um tema que a Mônica, no discurso inicial dela, não pôde trazer. Eu quero repetir aqui, que é em relação a iniciativas possíveis, viu, deputada Jandira Fegali? Ela está citando aqui o caso da cidade de São Francisco, nos Estados Unidos, onde, a partir do princípio do poluidor pagador e responsabilidade estendida, foi imposta às indústrias de tabaco o pagamento de uma taxa de redução de lixo para cada maço de cigarro vendido, hoje equivalente a 1,05 dólares por maço, para compensar custos atribuídos ao manejo dos resíduos sólidos, dos resíduos provenientes do vício do tabaco. Então, quero reforçar a importância desse alargamento da pauta, que pode atrair novos aliados, trazer o tema do tabaco para o centro da proteção ao meio ambiente, para o desenvolvimento sustentável no nosso país. Eu quero dizer que nós saímos daqui
na minha opinião, com uma agenda de responsabilidade do parlamento. Primeiro, quero sugerir a mim, deputada Jandira Fegali, deputado Padre João, nós três fazemos parte da Comissão de Seguridade Social e Família, que a gente entre em um conjunto de requerimentos, deputada Jandira Fegali, para sabermos como é que está o funcionamento da CONIC, como é que está o acompanhamento das ações, quantas reuniões estão acontecendo, quais são as atas das últimas reuniões, quais são as medidas, como está o compromisso do governo brasileiro em adotar medidas substitutivas, está lá na Convenção Quadro, para apoiar a transformação da produção econômica, apoiar a agricultura familiar, os produtores, apoiar as pessoas que hoje, infelizmente, têm sua sobrevivência econômica e de renda dependente de participar da produção do tabaco. Como que estão as medidas em relação a isso? Que a gente possa apresentar isso de forma conjunta. Vou conversar com os membros da Comissão do Meio Ambiente, da Comissão de Legislação Participativa, que a gente possa apresentar, inclusive, de forma conjunta em outras comissões. Na Comissão de Relações Exteriores e Defesa, tem um compromisso do governo brasileiro diante de uma Convenção Quadro Internacional. O Brasil foi, inclusive, por muito tempo, como disse aqui a Socorro Gross, um protagonista na luta contra o tabaco no mundo, uma participação efetiva, muito ativa dos encontros promovidos pela Organização Mundial de Saúde, por todo o sistema ONU, Então a gente fazer esse debate, poder fazer inclusive, eventualmente, uma audiência pública conjunta da Comissão de Seguridade Social e Família, do Meio Ambiente, Legislação Participativa, Relações Exteriores e Defesa sobre esse tema. Terceiro ponto, está em debate nessa casa a discussão sobre a reforma tributária. Quero agradecer porque a ACT tem sido aí uma entidade que tem promovido o debate de forma permanente. Fizemos audiência na Comissão de Seguridade Social e Família sobre esse tema, e uma das questões fundamentais na reforma tributária é sim a gente aumentar a taxação com contribuições para todas as atividades que geram risco à saúde. E o tema do tabaco para nós é um tema central, as bebidas açucaradas também, as bebidas alcoólicas, como disse aqui a deputada Jandira Fegali, os agrotóxicos. Então esse é um debate que nós precisamos carregar cada vez mais, reforçar esse tema e estarmos atentos a isso. E quero dizer que eu me coloco à disposição, a Mônica aqui da ACT, o Pedro, a Regina do Penuma, a Socorro Gross, para que a gente possa tomar uma iniciativa legislativa, pode ser um projeto de lei, de construção coletiva aqui com outros deputados e deputadas, que tratem desse tema do tabaco e do meio ambiente. Eu acho que esse é um tema que ainda o que existe em tramitação aqui nessa casa é insuficiente para enfrentar essa questão. Então quero nos colocar já à disposição, a gente montar um grupo de trabalho entre nós para construirmos e apresentarmos ainda nessa legislatura. A ideia é a gente apresentar ainda em junho, promover audiência pública sobre isso, não só para que a gente possa trazer esse tema para o Congresso Nacional, mas para aquilo que lembrou bem a deputada Jandira Fegali, levar esse tema para as eleições. Dia 3 de outubro, é dia 3 ou dia 2, nem lembro, dia 2 de outubro, dia 3 a gente tem que estar comemorando já, dia 2 de outubro o povo brasileiro vai votar, dia 2 à noite, já a deputada Jandira Fegali, dia 2 de outubro o povo brasileiro vai votar no primeiro turno e vai eleger um novo Congresso Nacional. Vai votar para um senador ou para uma senadora, vai votar para deputados e deputadas federais em todo o Brasil. Nós temos que colocar esse tema no debate eleitoral para que a gente tenha na próxima legislatura uma grande bancada aqui de defesa da saúde, defesa da vida e enfrentamento ao tabaco e aos seus males, não só à saúde, ao meio ambiente e à economia brasileira. Quero agradecer muito aos nossos convidados e convidadas, a Mônica, a doutora Socorro, a doutora Regina, ao Pedro, a doutora Andréia. Agradecer mais uma vez à ACT Promoção da Saúde, agradecer a todos aqueles e todas que estiveram presentes aqui no plenário da Câmara dos Deputados e virtualmente, agradecer o pessoal do coral aí que apresentou esse lindo coral, os trabalhadores e trabalhadoras da saúde que se envolveram, mais uma vez agradecer a maestrina que organizou e quem fez o arranjo da música apresentada aqui, e declaro encerrada essa sessão solene que celebrou e marcou o Dia Mundial da Luta contra o Tabaco, Dia Mundial Sem Tabaco, aqui na Câmara dos Deputados. Então, está encerrada a sessão. Muito obrigado.
Sem você estou melhor, porque meus sentidos me dão mais prazer. Sinto mais felicidade, sem saudade de você. Sinto mais cheiro da flor que amor. Já nem lembro tanto de você. Conheci a liberdade de verdade.